Na Terra, os polinizadores mais comumente empregados são animais voadores como pássaros, morcegos e insetos, que podem cobrir grandes distâncias e, portanto, maximizar a dispersão das plantas. Portanto, em nosso planeta alienígena, os opistopteras, sendo o único clado de animais voadores a ter evoluído até agora, podem ser os principais candidatos para uso na polinização. Embora a maioria das espécies de Opistoptera retenha a dieta carnívora de seus ancestrais Elastospondyle, os braquifitos podem ser capazes de atrair algumas das espécies menores e mais generalistas, secretando um líquido semelhante a néctar das glândulas na base de suas folhas. Eles podem posicionar seus gametas masculinos na extremidade de longos filamentos semelhantes a cabelos, de modo que, quando os opistopteranos se fixam na planta para lamber o néctar, eles roçam esses filamentos e os gametas ficam presos em sua parte inferior. Enquanto isso, a gametagia feminina pode evoluir para estruturas altas em forma de tubo, nas quais os opistopteranos podem depositar involuntariamente alguns dos gametas masculinos que acumularam de outras plantas. Uma vez que essa relação se desenvolva, a planta e o polinizador irão evoluir para torná-lo o mais eficiente possível. A evolução do néctar representa uma fonte de alimento inteiramente nova e, portanto, um novo nicho para os animais se especializarem. Nectarívoros são animais que se alimentam predominantemente ou exclusivamente de néctar, que, embora pobre em muitos nutrientes essenciais como proteínas e minerais, possui alto teor de açúcar e é muito fácil de digerir, o que permite ao animal alimentar um metabolismo muito elevado. Alguns dos opistopteras mais comuns na floresta tropical são os latópteros, que também têm a capacidade de manobra para navegar através da densa folhagem em busca desses braquifitos epifíticos, o que pode lhes dar a margem necessária para evoluir para os primeiros nectarívoros dedicados do planeta. A adaptação mais importante para um nectarívoro é ter o aparelho bucal otimizado para extrair o néctar, que nesses latópteros pode se manifestar como uma tromba longa e extensível para atingir os nectários da planta. Os nectarívoros também tendem a ser muito pequenos, já que as plantas normalmente não produzem néctar suficiente para suportar grandes tamanhos de corpo, então essas formas podem encolher em alguns dos menores opistopteras, raramente ultrapassando 10 centímetros de envergadura. A evolução desses nectarívoros especializados, que chamaremos de picópteros, fará com que os braquifitos dos quais eles se alimentam se tornem o mais fáceis de encontrar e polinizar possível. Uma das maneiras mais comuns de fazer isso em plantas terrestres é com flores de cores vivas para aumentar a visibilidade da planta. No entanto, enquanto as plantas terrestres normalmente têm flores que crescem nas pontas de seus ramos e contêm os componentes reprodutivos masculino e feminino, bem como os nectários, os quimófitos têm gametângios que crescem a partir da base da planta e contêm apenas um dos dois sexos do gameta, enquanto os nectários ocorrem apenas no corpo principal da planta. Como todos esses elementos estão todos alojados em áreas separadas da planta, em vez de desenvolver várias flores distintas, pode ser mais provável que a ornamentação floral desses braquifitos seja distribuída por toda a planta ou mesmo por toda a colônia, com a cutícula e os filamentos que sustentam os gametas masculinos assumindo padrões de cores vivas e atraentes. Devido a essa coloração distinta, vamos chamar essas plantas de cromatófitas. Como eles evoluíram em conjunto, os picópteros e os cromatófitos dependerão uns dos outros para seu sucesso mútuo, assim como as plantas com flores e os nectarívoros na Terra, o que pode impulsionar a evolução de relações ainda mais especializadas entre as espécies individuais. Por exemplo, as flores da planta passiflora desenvolveram pétalas em forma de funil tão profundas que seu néctar só é acessível a uma única espécie de polinizador, o colibri de bico de espada, que desenvolveu o bico mais longo em relação ao tamanho de seu corpo de qualquer outra espécie conhecida de pássaro, por tanto tempo, na verdade, que agora só pode se alimentar da passiflora. Isso beneficia o beija-flor porque não enfrentará nenhuma competição por sua fonte de alimento, e também beneficia a planta porque garante que a próxima flor que o pássaro visitar será outra passiflora. Da mesma forma, cada espécie de picóptero pode se especializar para se alimentar e polinizar apenas uma ou um pequeno número de espécies de cromatófitas, que por sua vez podem evoluir de modo que apenas uma única espécie de picóptero possa se alimentar delas. No entanto, a polinização é apenas um aspecto da reprodução. Depois que o gametângio feminino for fertilizado e os diásporos se desenvolverem, a planta precisará encontrar uma maneira de dispersá-los em novas áreas. Sem nenhum vento abaixo do dossel, quaisquer diásporos liberados pela planta cairão direto para o solo da floresta, onde provavelmente morrerão por falta de luz solar, ou aterrarão bem próximo à planta-mãe, e, portanto, terão de competir com seus próprios pais para recursos. Para amenizar esse problema, os cromatófitos podem, mais uma vez, recorrer ao auxílio de animais. Existem duas maneiras principais de fazer isso. A opção mais simples, mas menos comum, é desenvolver brocas, ou estruturas de dispersão especializadas que se agarram à pele de qualquer animal que passar por elas. Alguns cromatófitos podem optar por essa estratégia, transformando seu gametângio feminino fertilizado em vagens destacáveis cobertas por ganchos afiados para grudar nas asas dos picópteros visitantes.
As brocas serão eventualmente desalojadas durante o voo, e com sorte, pousarão em uma área adequada para os diásporos se enraizarem. Mas uma opção mais comum e mais eficiente é, assim como na polinização, atrair dispersores em potencial oferecendo-lhes uma recompensa. Uma vez fertilizado, o gametângio feminino pode inchar em estruturas carnudas bulbosas, transformando-se no que pode ser chamado de fruta. Como as frutas na terra, essas estruturas podem ser coloridas e cheias de tecidos nutritivos, o que atrairá uma grande variedade de animais para comê-las. Os diásporos contidos no fruto podem desenvolver uma casca externa dura, como uma semente, para deixá-los passar pelo intestino do herbívoro sem serem digeridos, acabando por se dispersar nos excrementos do animal. Assim como a evolução do néctar, essas frutas irão apresentar uma nova fonte de alimento e, portanto, outro novo nicho para os herbívoros se adaptarem, levando à evolução dos primeiros frugívoros do planeta ou comedores de frutas especializados. A frugivoria tem muitas vantagens sobre a folivoria, ou comedor de folhas, pois as folhas são muito pobres em nutrientes e contêm tecidos duros e indigestíveis, forçando a maioria dos folívoros a suportar um metabolismo baixo e investir em intestinos grandes e complexos para processar a pouca nutrição que as folhas fornecem. Em contraste, as frutas são ricas em nutrientes e muito fáceis de digerir por design, dando aos frugívoros a energia para impulsionar um estilo de vida muito mais ativo. Então, logo após a evolução das frutas, alguns herbívoros da floresta tropical podem se especializar para se alimentar exclusivamente delas. Um clado com bastante probabilidade de explorar os nichos frugívoros são os platídons ancestrais, que foram algumas das primeiras criaturas a desenvolver comportamentos escansorial ou de escalada, e desde então se tornaram alguns dos animais arbóreos mais comuns e bem-sucedidos. Embora alguns clados de platidontes tenham se adaptado para viver mais ou menos permanentemente no nível do solo, como as edafóteras e copetarasas, na floresta tropical, o solo da floresta não oferece muito alimento ou abrigo, e vem com o risco de ataque de predadores como os dromaeopods. Então a maioria dos platidontes da floresta tropical podem permanecer dentro da segurança relativa e abundância de subbosque e copa, e depois de dezenas de milhões de anos, eles podem se tornar tão especializados para a vida nas árvores, que como muitas espécies arbóreas nas florestas tropicais da Terra, eles vão viver suas vidas inteiras sem nunca tocar no chão. Os cromatófitos podem fornecer um impulso para essa especialização, já que seus frutos ricos em energia só podem ser encontrados ao longo de galhos de árvores, e assim, como os picópteros, esses platídons especializados podem coevolver com os cromatófitos para benefício mútuo de ambos os clados. Mas navegar no terreno complexo e variável das camadas superiores apresentará uma infinidade de dificuldades para esses platidontes. Em muitos lugares, os galhos ao longo dos quais as cromatófitas crescem são muito estreitos e precários, e mesmo um único passo em falso poderia fazer o animal despencar para a morte. Possivelmente a forma mais fácil e eficaz de minimizar esse risco é ficar menor, o que permitirá ao animal suportar seu peso em galhos mais finos ou mais fracos, além de aumentar a largura do galho em relação ao tamanho do corpo do animal, facilitando para ele manter o equilíbrio, permitindo-se espremer por áreas mais compactas ou densas de vegetação. Essas espécies, que chamaremos de escandópodes, serão alguns dos menores platídons, mas se desenvolverão com uma dieta de frutas variadas fornecida pelos cromatófitos, e por sua vez, se tornarão alguns dos dispersores de sementes mais comuns da floresta tropical. Mas outro clado de platídon pode chegar a uma solução totalmente diferente para a questão de manobrar por entre as árvores. A suspensorialidade envolve ficar pendurado abaixo dos galhos, em vez de se mover ao longo deles, como visto em muitos primatas, preguiças e morcegos quando empoleirados. Uma das principais vantagens dessa forma de locomoção é que, como o animal já está suspenso no galho, ele não precisará se preocupar em perder o equilíbrio e cair, o que significa que a largura dos galhos não representará tanto um limite em seu tamanho máximo. O requisito mais fundamental para a suspensorialidade é desenvolver grandes garras ou dedos para agarrar os galhos com firmeza o suficiente para permitir que o animal fique pendurado sob eles sem esforço e indefinidamente. Isso pode ocorrer entre um clado de platidontes quando as garras na extremidade de seus membros ambulantes se alongam em ganchos proeminentes, e as articulações dos tornozelos desenvolvem um alto grau de articulação para permitir que se enrolem e agarrem os galhos. Eles também podem desenvolver membros mais longos para ajudá-los a superar as lacunas na vegetação e alcançar alimentos como os frutos dos cromatófitos. A maioria desses platídons, que chamaremos de arpactópodes, serão maiores do que os escandópodes e, embora as frutas ainda constituam uma parte decente de sua dieta, eles também podem manter comportamentos alimentares mais generalistas, subsistindo de folhas, malacoformas e outras pequenas presas. Mas, uma vez que a suspensorialidade tenha evoluído, ela abrirá uma série de novas e mais exóticas possibilidades de locomotivas. A braquiação é uma forma rara de locomoção em que o animal se move balançando os braços sobre as árvores.
Na Terra, só se sabe que ele evoluiu em primatas, com alguns grupos, como os gibbões, desenvolvendo uma braquiação tão eficiente que podem balançar pelo dossel a mais de 50 km por hora, tornando-os alguns dos animais arbóreos mais rápidos. Essa velocidade ajuda a escapar de predadores e cobrir distâncias maiores em busca de alimento, portanto, embora a raridade das espécies braquiadoras na Terra implique que ela só evolua em circunstâncias muito particulares, há uma chance de que também possa evoluir em um clado de arpactópodes. Embora normalmente os membros da maioria dos animais suspensórios tenham o mesmo comprimento ou comprimento semelhante para torná-los todos igualmente eficazes para se agarrar aos galhos, a braquiação está correlacionada com membros anteriores desproporcionalmente longos, que permitem que o animal atravesse distâncias maiores entre os apoios para as mãos. Apesar de os osteópodes possuírem um número muito maior de membros do que os vertebrados, esses arpactópodes ainda podem fazer uso de apenas um único par de membros para a braquiação, o que mantém o corpo estável e dá aos braços liberdade de movimento suficiente. No entanto, seus pedipalpos ainda são usados para manusear alimentos, e os membros locomotores mais avançados estão ligados à base do crânio, o que pode não ser prático para suportar o peso de todo o corpo. Então, de forma um tanto bizarra, pode ser o segundo par de pernas que evoluem para os membros braquiais primários, tornando-se quase tão longas quanto o resto do corpo inteiro do animal. As articulações que conectam esses membros ao corpo precisarão ser extremamente flexíveis para dar a eles uma amplitude de movimento ampla o suficiente para balançar para frente e para trás em um movimento rápido. Para ajudá-los a agarrar e soltar os galhos rapidamente, esses membros podem desenvolver uma extensão do osso do tornozelo, quase como um dedo extra, para se opor às garras em forma de foice e se fechar em torno do galho como uma chave inglesa. Em contraste, embora os membros restantes ainda possam ocasionalmente ser usados para locomoção, eles desempenharão apenas um papel menor na braquiação, na maioria das vezes simplesmente pendurados abaixo do corpo. E como não precisam mais suportar o peso do animal nem reter a capacidade de andar, esses membros podem encolher para não atrapalhar. Isso dará ao animal uma forma geral e estilo de movimento semelhantes aos de um pêndulo, redirecionando o momento gerado na desaceleração para impulsioná-lo para frente. Com exceção dos Opistopteras, este clado, que chamaremos de Tanibrachides, será um dos animais mais móveis na floresta tropical e incluirá frugívoros, generalistas onívoros e possivelmente até predadores caçadores de perseguição entre suas fileiras. Mas existe uma outra maneira de se mover entre as árvores que pode evoluir em mais um clado de platidontes. Como discutimos na parte 6, muitos clados arbóreos na Terra desenvolveram um patágio para deixá-los deslizar entre os galhos e agir como um paraquedas para facilitar sua descida. Em nosso planeta alienígena, isso ocorreu entre os Elastospondylii cerca de 60 milhões de anos atrás, mas dentro do dossel lotado da floresta tropical, alguns dos platídeos podem evoluir convergentemente ao longo das mesmas linhas, desenvolvendo um patágio estendido entre cada um de seus 8 membros ambulantes. Inicialmente, isso simplesmente os ajudará a saltar entre as árvores, mas talvez com o tempo e as condições ecológicas adequadas, eles poderão levar esse desenvolvimento ainda mais longe. É importante enfatizar que o voo motorizado é uma característica muito rara, então não é de forma alguma inevitável que ele evolua entre esses animais planadores, mas com o grande número e variedade de nichos oferecidos pela floresta tropical, a oportunidade pode eventualmente aparecer para eles evoluírem para o segundo clado de voadores do planeta. No entanto, uma grande dificuldade para inibir esse desenvolvimento será a existência dos Opistopteras, que já são um clado bem estabelecido e extremamente diverso, e apresentarão uma fonte considerável de competição para qualquer espécie que se adapte ao voo. Para que os platidontes tenham alguma chance de explorar nichos aéreos, eles e os Opistopteras precisarão passar por alguma forma de divisão de nicho, semelhante a como na Terra os morcegos se especializaram na noite para evitar a competição com pássaros diurnos. Neste caso, os dentes largos característicos dos platídeos serão muito mais eficientes na mastigação de matéria vegetal do que os tentáculos orais dos Opistopteras, então, embora a maioria dos Opistopteras sejam predadores ou nectarívoros, esses platídeos deslizantes podem ser capazes de preencher de forma mais eficaz os nichos de herbívoros voadores e, portanto, os dois clados evitarão a competição ao se especializarem em dietas diferentes. Além disso, seus hábitos alimentares também podem ser influenciados pelas demandas metabólicas do próprio voo. Curiosamente, a folivoria é muito rara entre os animais voadores, possivelmente porque as folhas não oferecem nutrição suficiente para uma atividade de alta energia como voar. Então, como esses platidons se especializam para o voo, a prevalência de folhas em sua dieta pode diminuir, sendo compensada pela ampla energia fornecida pela frugivoria. Para transformar sua patagia em asas completas, seu segundo e terceiro pares de membros podem se alongar e se tornar mais musculosos para contribuir com o grosso da força aerodinâmica. Para alimentar o bater constante dessas asas, eles precisarão desenvolver um pulmão e coração maiores e músculos respiratórios mais poderosos para maior consumo de oxigênio, bem como mecanismos termorregulatórios para manter uma taxa metabólica ideal.
Depois de se estabelecerem, este clado pode expandir-se para todos os nichos que os opistopteranos até agora deixaram vagos, passando por uma rápida diversificação à medida que se espalham para outros habitats em todo o planeta. Vamos chamá-los de pleuropteranos. Mas embora todos esses vários clados de Platydon tenham muito sucesso, eles não serão os únicos especialistas arbóreos. Como a maioria dos nichos de floresta tropical está concentrada no dossel, muitos clados normalmente encontrados apenas no nível do solo podem ser encorajados a assumir a arborização,